Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José. E nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, no capítulo 33, que se chama Sofismas. Sofismas. Vou marcar aqui. Sofismas. Inicialmente, vamos entender o que a palavra sofisma traz para a gente. A palavra sofisma significam aquelas argumentações que elas são feitas para induzir a pessoa ao erro, para induzir a pessoa a uma crença que lá na frente vai trazer enganos. São os sofismas, aquelas conversas inúmeras vezes improdutivas e o outro, só que aquele que faz a conversa improdutiva, ele é convicto. E o outro, na sua instabilidade, na sua insegurança, no seu desconhecimento, ele vai se embasando pelas falas daqueles que se envolvem com o sofismo. Então, o campo das contendas, com a livre manifestação do pensamento, muitos são os que recorrem a infindáveis sofismas, a fim de sustentarem por pura vaidade seus pontos de vista pessoais. Veja, no campo da contenda, com a livre manifestação do pensamento, muitos se envolvem com sofisma. Muitos recorrem a infindáveis sofismas, que vão gerando agressões, sustentamento da vaidade, discussões. Por quê? Porque são pessoas que têm uma liberdade, uma construção articular, uma construção na verbalização tão convicta que, ainda que estejam errados, eles vão fazendo com que aqueles inseguros, instáveis, desestabilizados, caiam naquela argumentação. Olha como que a política principalmente se envolve com o sofismo. Os sofismos que acontecem dentro da política, eles são devastadores pelas falas, pelas convicções falsas, pelas ilações que são colocadas em inúmeras argumentações. E aí pegam os incautos, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de preparo, que não têm estudo, que não têm entendimento, e saem confiando e brigando ainda por cima, por causa desta ou daquela fala, que inúmeras vezes não faz o menor sentido. Sofisma. Então, veja bem, não raro constatarás que os que se lhe opõem a sugestões e ideias, movidos por escusos interesses, recorrerão a teses claramente ilógicas. Olha, é esse exemplo que a gente acabou de citar. Não raro, constatarás que os que se lhe opõem a sugestões e ideias, movidos por escusos interesses, recorrerão a teses claramente ilógicas. Se recorrerão a teses ilógicas, a pessoa está criando a sua própria lógica. E ele quer convencer um grupo, convencer uma comunidade, convencer uma nação de que ele está certo. Inúmeros convenceram, inúmeros governantes, déspotas, algozes da humanidade, convenceram povos que a sua maneira de pensar estava correta. Só naquela época? Claro que não. Até hoje nós temos isso, gente. Ah, mas isso foi só dessa época de governantes? Eu estou falando só daquela época, vou pegar um exemplo, a Revolução Francesa. Quando o povo cansou dos algozes que governavam a França e promoveram a Revolução. E promoveram morticínio. Não que eles queriam a morte, mas eles se cansaram da exploração. E eu estou fazendo referência ao século XVIII, tá claro? Final de 1700 até o início de 1800,
E olha, a Revolução Francesa teve uma repercussão mundial. Eu estou fazendo referência a mais de 200 anos. E até hoje nós temos as infrações cometidas contra o povo. Hoje não é em um país, porque naquela época os franceses fizeram esse movimento lutando por direitos. Direitos dos trabalhadores, direito da sociedade, direitos em nome de solidariedade, direitos que fujam da exploração. Tanto que vocês vão lembrar, para quem já leu um pouco lá na história, Madame Roland desencarna em 1795, e uma das falas dela, que viajou pela história, quantas mortes acontecerão, ela fala assim, quantas mortes não acontecerão em nome da luta pela liberdade? Quantas pessoas ainda têm que morrer para que a luta pela liberdade aconteça? Gente, não precisava disso. Não precisava da gente ter que matar ou pessoas terem que matar, não vou dizer a gente, porque hoje, muito possivelmente, estamos fora deste movimento. Não precisava de acontecer a quantidade de criminalidades para que a liberdade fosse respeitada. Agora, isso acontece só no movimento atual? Não. Só 2 séculos atrás? Não, gente. Vamos lá na época de Jesus? Vocês vão lembrar na época de Jesus, quando a mulher adúltera, ela é surpreendida em adultério, e agora eu estou fazendo referência ao capítulo 8 de João, quando ela é surpreendida em adultério, o que os sofistas, o que os fariseus, que tinham a argumentação, que tinham a lógica, que é o nosso próprio tema, sofismas, que tinham a lógica, o que os fariseus fazem? Olha a fala deles. Gente, Jesus tinha acabado de falar de amor ao próximo, hein? Atenção para esse detalhe. Ele acaba de falar de amor ao próximo. E aí, como o nosso tema é sofismas, o que os fariseus fazem? Chegam para Jesus, essa mulher se aproxima dele correndo para fugir do apedrejamento, eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus. Fariseus, conhecedores da lei. E aí eles argumentam o Cristo. A lei, ela foi pega em pleno adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu que dizes? A lei, ele fazendo referência a Moisés, a lei manda que ela seja apedrejada. E tu que dizes? Olha, é a construção do sofisma, a construção das ideias, aonde existe uma lógica daquela pessoa que tem a riqueza da argumentação e pede por sua lógica. Ele luta pela sua lógica, pela riqueza da argumentação. Hoje, nós estamos no planeta, e aí principalmente no nosso país, pessoas recheadas de argumentação, sem fundamentação moral. Isso no movimento político, no movimento empresarial, no movimento judiciário, nos movimentos religiosos, sem fundamentação moral, com construção teórica, inúmeras vezes na interpretação absurdamente pessoal, e aí traz para a sua lógica. Para aqueles que não têm conhecimento, que a gente denomina os incautos, ou seja, os que não têm cuidado com aquilo que está sendo transmitido, vão recebendo, vão captando, e pela segurança daquele que transmite, você passa a crer, sem avaliar, sem estudar, sem ler. Está criado ali um movimento altamente destrutivo. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, a lei manda que ela seja apedrejada, é tu que dizes. Fariseus, conhecedores da lei, eles queriam embaraçar Jesus. E vocês conhecem o resto da história. E aí ele continua dizendo para nós, reconhecendo o direito que tem de se expressarem como lhes aprouver, defendendo o que julga ser mais correto e justo, não alterques com eles desnecessariamente, canalizando as tuas energias para o que agora te pareça de maior proveito. Olha que interessante isso aqui.
reconhecendo que o outro tem o direito de falar o que ele quiser. Ele pode conversar fiado o que quiser. Ele pode falar de forma proveitosa, pode falar de forma agressiva, pode falar de forma perturbadora, pode falar de forma amenizante, ele pode falar o que ele quiser. Mas não se envolva no movimento de interlocução contrária, onde você vai gastar energia com aquilo ali que não vai te levar a nada. Olha, gasta a sua energia com coisas que são proveitosas. Quantos lares, até hoje, olha, eu estou pegando um exemplo simples, porque eu tenho acesso a alguns lares. Tem lares que até hoje o núcleo familiar estão em movimento de discordância, de agressão entre eles, por causa de oposição política. Ô, gente, mas isso é tão boçal, mas é tão estúpido. É tão estúpido você romper com uma pessoa do seu núcleo familiar por causa deste ou daquele político, por causa de uma fala que você passa a dar razão, é esse que está certo. Olha, pela tradição republicana deste país, a gente sempre vota errado. Pela tradição republicana, a gente sempre escolhe governos que vão nos lesar. Pela inconsequência de um plantio doentio que nós já tivemos lá atrás. E agora nascemos neste país, com este grupo, com essas pessoas e lutando todo mundo junto. Então, para de tentar, de brigar, de convencer o outro. Eu estou pegando este exemplo, porque este é o momento que nós vamos entrar e já estamos entrando agora. Aí as pessoas firmes na argumentação ilógica passam a convencer, quase que corromper a maneira do outro pensar. E a gente vai entrando naquelas discussões sem profundidade. Aquelas discussões que não têm nenhum tipo de proveito. Nenhum tipo de proveito. Aí o que o irmão José pede? Não gaste energia com isso. Pare com essas discussões. Eu tenho famílias que não conversam. Pessoas que excluíram outras pessoas das redes sociais. Eram amigos. Excluíram. Por quê? Porque pensa diferente de mim. E quem falou que pensar diferente está errado, gente? Graças a Deus, eu tenho centenas de pessoas que pensam diferente de mim, porque isso me acrescenta. É pensar diferente, é que soma. É pensar diferente que nos abastece. É pensar diferente que nos revitaliza, a ponto da gente rever as nossas posturas. Já pensou se todo mundo pensasse igual? O mundo era robotizado? Graças a Deus não somos. A troca da argumentação, o ponto de vista diferente é que nos acrescenta. Quando a diferença se transforma em agressividade, e muitas vezes o agressivo é aquele que traz consigo o sofisma, ou seja, traz a argumentação, porque ele é dono de um palavreado, é dono de uma lógica que muitas vezes ela é ilógica, e ele coloca aqui. Eu não estou inventando nada. Ele coloca que nessa lógica construída por um sofista, ele faz com que o outro acredite naquilo que ele está colocando. Inúmeras vezes, colocações descabidas, mas ele convence inúmeras pessoas. Então, ele coloca para nós o quê? Não gaste energia com isso. Não alterques, ou seja, não agrida, não discuta, não perca tempo com esses desnecessariamente. Não faz isso consigo, não. Canalize as tuas energias para o que agora te pareça de maior proveito. Canalize energia aonde você vai precisar de colocar essa energia. Dê tempo para o outro falar o que ele quiser, ele pode falar, gente. Vocês vão lembrar de uma fala que foi atribuída a Lutero. Posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o direito que você tem de falar. Essa frase é atribuída a Martinho Lutero. Mas quem falou essa frase foi uma biógrafa de Lutero, a britânica Beatrice Hall, Beatrice Evelyn Hall. Ela que coloca essa frase para nós, um resumo de tudo que ela escreve a respeito de Lutero.
Posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o direito que você tem de falar. O outro pode falar o que ele quiser. E se eu não concordar e ele quiser me ouvir, eu me posiciono. E se porventura for gerar discussões, agressões, mal-estar, eu interrompo a minha fala e está tudo bem. Eu respeito o direito dele de falar, mas eu não preciso de mudar a minha forma de pensar. Eu não preciso. Está claro isso? Em qualquer discussão, mesmo nas de natureza pacífica, há de se ter limite para as palavras, pois, caso contrário, inúmeros são os que atravessarão a existência simplesmente teorizando. E aí ele volta ao título que é o sofisma. Quem são os sofistas? Aquelas pessoas que teorizam. Olha, eu dei exemplo aqui falando do movimento social e político, mas isso, gente, dentro da nossa casa espírita, isso dentro dos núcleos familiares, dentro dos movimentos profissionais. Tem pessoas que teorizam, que falam, mas não fazem. Não trabalham no arado, não pega na charrua, como Jesus ensina para a gente. Não pega na charrua. Está claro? São sofistas. E o que ele está dizendo? Em qualquer discussão, mesmo que seja de natureza pacífica, mesmo que seja, tem pessoas que passam a encarnação teorizando, perdem tempo. E aí ele coloca para nós, sobre a terra, mundo ainda de provas e expiações, o que não faltam aos opositores da verdade, nos labirintos da falsa intelectualidade, são argumentos de natureza sofística, com que eles procuram subtrair ao terreno da ação os que devem compreender que em vidas transatas já perderam muito tempo. O que ele está colocando aqui? Na Terra tem muita gente que ainda está perdendo tempo com teoria. Está perdendo tempo com divagações, perdendo tempo com falas que não têm profundidade, não têm lógica, perdendo tempo. E passam a vida repetindo, olha só, em vidas transatas, ou seja, em vidas passadas, repetindo coisas que já fizeram lá atrás, sem aprofundamento nenhum. O tempo hoje nos pede ação. Lembram a fala de Jesus, no capítulo 1 de João, no versículo 38, duas palavrinhas que é uma pergunta. Que buscais? Que buscais? O que nós estamos buscando nessa encarnação? Que tipo de aprimoramento a gente gostaria? Que tipo de envolvimento a gente está querendo ter? Que tipo de relacionamento nós estamos construindo? E aí ele fala do cuidado com o palavreado. Uma historinha que nos lembra essas observações é quando o jornalista americano Sidney Harris estava andando com um amigo num domingo pela manhã. E aí eles estavam passeando e ele vai até uma banca de jornal e quando ele vai para comprar o jornal, na hora que ele chega na banca, o Sidney, que é o jornalista, cumprimenta ali o amigo e tal. E aí, esta pessoa que vai comprar o jornal, ele cumprimenta o dono da banca. Quando ele cumprimenta o dono da banca, bom dia, está um belo dia, fulano. A pessoa não responde. A pessoa não responde, não aprofunda. Só fica em silêncio, mas com o semblante fechado. E aí, ele vai, paga o jornal, sai, pega o seu jornal e novamente se despede daquela pessoa. Novamente ele se despede. Tenha um bom domingo, fica com Deus, o amigo. E aí o jornaleiro, ele chega e faz assim com o braço, como que diz, vai embora, para de falar na minha cabeça. O Sidney, observando a atitude daquele ali,
ele vem caminhando, na hora que os dois saem da banca de jornal, ele fala para o amigo assim, você vem todo domingo comprar jornal nessa banca? E aí o amigo disse assim, venho todo domingo. E você é sempre tratado desta maneira? Sou. Todo domingo eu venho aqui e ele me trata assim. Todo domingo. E aí o Sidney fez a pergunta que todos nós pensamos. Por que você vem todo domingo nessa banca se tem outras à disposição? Por que você não vai nas outras? E aí ele deu a resposta que a gente não esperava. Eu não posso deixar que o humor dele mude a minha forma de caminhar. Eu vou continuar vindo aqui. O humor dele é problema dele e não meu. Imaginem vocês trazendo ainda para este tema sofisma. Eu não posso deixar que o humor do outro, a fala do outro, a agressão do outro mude a minha forma de caminhar, de sentir, de pensar, de acolher e de me espiritualizar e espiritualizar aqueles que estiverem comigo. Não deixemos que o outro faça as mudanças na nossa vida que a gente não deseja. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.